para mandar no chat, não tem problema nenhum, tá bom? Primeiramente, eu me chamo Letícia Ribeiro, né? Eu sou aluna formada em Ciências Contábeis pela Anhanguera, então já fiz algumas palestras pela faculdade, o Diogo sempre me convida para falar um pouquinho sobre educação financeira. Trabalho, né, como coordenadora e como planejadora financeira há 3 anos já, vai fazer agora no mês de agosto, dia 14. Então, gosto muito de levar conhecimento para todas as pessoas. Até costumo dizer que não estou aqui para ensinar vocês a se tornarem ricos, tá? Brincadeiras à parte, mas realmente entender a fundo sobre educação financeira, como lidar com o dinheiro de vocês, como administrar ele da maneira correta, tá? Porque a educação financeira, ele realmente se baseia em cima disso. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, se vocês estiverem vendo certinho, só me falar, se tiver algum problema também. Bom, então aqui só me apresentando um pouquinho, né? Hoje eu sou coordenadora responsável por mais ou menos 35 pessoas. Eu tenho 2.500 clientes na minha base, né? Já, assim, de clientes que a minha equipe toda cuida, que eu cuido, ajudo eles, né, a ter esse planejamento financeiro. Então, sou certificada pela W1, né? Trabalho na empresa desde 2017. Antes eu era bancária, né? Sou formada em Ciências Contábeis. Comecei na área de contábeis, fui para a área do banco ali e acabei parando na parte das finanças. Confesso que eu gosto bastante e até de fazer a palestra para trazer esse conhecimento para vocês. Então, começando pelo básico, tá, gente? Para a gente entender um pouco a fundo como que é a questão, né, de se planejar financeiramente. Então, o primeiro ponto é a gente entender o que é educação financeira, né? Então, a educação financeira nada mais é... Acho que alguém está com o microfone ligado. Tudo certo? Tá. Bom, então a educação financeira nada mais tá, gente, do que eu saber administrar o que entra e o que sai do meu dinheiro, né? Às vezes tem gente que fala, nossa, não sei para onde está indo o meu dinheiro. Então a educação financeira nada mais é do que isso, eu entender, eu administrar os meus gastos, porque às vezes tem aquelas pessoas que têm muito dinheiro, né? São ricas, milionárias, e por não saber lidar com o dinheiro delas, elas acabam perdendo tudo. Então, a educação financeira, ela não tem a ver com ficar rico, com ficar milionário, ganhar muito dinheiro, não. É eu saber realmente fazer o meu dinheiro trabalhar para mim, tá? Essa é a ideia da educação financeira. Então, o que acontece com a maioria dos brasileiros, né? Hoje a gente viu que essa crise chegou aí e impactou bastante, não somente o nosso país, lógico, a gente sofreu muito com isso, mas a parte, né, aí de muitas pessoas, digamos assim, a parte mundial, né, não foi uma crise só no Brasil, foi uma crise global. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas sofreram impacto com essa crise, né, muitos autônomos, muitas pessoas perderam emprego. Então, o que acontece com a maioria dos brasileiros, que eu quero dizer, é que nem é culpa nossa, né? Nós nunca tivemos essa cultura de educação financeira. A gente sempre, né, vou viver o hoje. Muitos países lá fora, eles têm essa educação, eles, né, as pessoas lá, elas têm isso dentro da escola. Hoje não. Aqui no nosso país, as pessoas estão começando a mudar essa mentalidade agora. Entretanto que até a minha área, a carreira de um planejador financeiro, ela está começando agora a ser conhecida, a ganhar o mercado como um todo, diferente de muitos países que já são desenvolvidos. Então, a gente não tem a cultura de saber lidar com o nosso dinheiro, a gente quer viver o hoje pronto, né? Então, falando um pouquinho do Brasil atual. Gente, eu gosto de interagir, então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem liberar o microfone para perguntar, ou no final eu também libero um tempinho para isso. Então, se surgir alguma dúvida ao longo da apresentação, pode anotar, no final eu libero para o pessoal perguntar, tá? Então, o Brasil atual. Hoje, se a gente tivesse, né, uma educação financeira desde o comecinho da nossa vida, será que o nosso país estaria num patamar diferente? As pessoas estariam num patamar diferente?
porque muita gente sofreu um impacto muito grande com uma crise como essa, que ninguém esperava. Então, muitas pessoas perderam o emprego, muitos autônomos também ficaram sem renda, né? E acaba que o quê? A taxa de inadimplência do nosso país é muito alta. Isso não somente com a crise, tá, gente? A crise ela veio realmente para impactar de uma maneira, de uma forma, digamos assim, maior, né? Mas a taxa de inadimplência dentro do nosso país, ela vem se acumulando há muitos anos, por conta dessa falta de educação. Tá? Então, hoje, 58% das famílias, elas se declaram endividadas, né? Elas têm algumas dívidas, são pessoas que ao longo do tempo foram acumulando aí, né, dívida atrás de dívida. 24% informam débitos em atraso, né? Então sempre pagam uma conta em atraso, acabam pagando, mas acaba atrasando ali, né, aquela conta dentro daquele mês, porque não teve a organização. É aquela famosa frase que a gente brinca, né? Acabou o mês, acabou o dinheiro, mas não acabou o mês. Então isso acontece muito. E 9% das pessoas se declaram, né, que não têm condições de quitar as dívidas. Então o que acontece com essas pessoas que elas não têm condições de quitar as dívidas delas, né? São aquelas pessoas que têm talvez a dívida maior que o patrimônio. Então aquilo que ela ganha, né, ela tem que utilizar para se manter. Então as dívidas acabam ficando de lado, né, assim, ficam de lado ali, porque acaba não sendo uma prioridade, né? E a gente sabe o quanto isso, de você estar endividado, de você ter um nome sujo e tudo mais, abala um pouco o nosso emocional, porque tudo na nossa vida tem que ter um equilíbrio, a gente tem que estar com a vida financeira bem estruturada e a vida pessoal também, então é uma balança que a gente fala, porque muitas vezes a vida financeira acaba afetando, né, relacionamentos, acaba afetando, abalando a gente mesmo, psicologicamente, digamos, né? Então isso é importante a gente, como eu falei, hoje eu vou ensinar vocês como lidar com dinheiro, que é importante, né? E não trazer essa tranquilidade para vocês. Então, o resultado do mau planejamento, tá, gente? Quando a gente não se planeja. A gente até costuma brincar na empresa que planejamento, tem aquela frase, né? Que a pressa é inimiga da perfeição. Aqui a gente costuma dizer que a pressa é inimiga do planejamento. Por quê? A gente cresce numa cultura, né? Que, poxa, a gente tem que ter o nosso imóvel próprio. A gente tem que ter o nosso carro. Mas quem disse que a gente tem que ter? Né? A gente traz essa cultura lá dos nossos pais, a gente precisa ter algo próprio nosso, porque é uma questão de estabilidade, de segurança, mas dependendo aí do mercado, da forma como você vai adquirir esse imóvel, isso pode te prejudicar, né? Às vezes, se você investir no dinheiro, você tem um retorno maior do que ter um imóvel. Vamos conversar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas o que acontece hoje em relação a isso, né? Quando a gente acaba dando um pulo maior que a perna, que eu costumo dizer, e a gente acaba querendo comprar um imóvel, muitas vezes a gente vai na opção do imóvel na planta, né? É o que a maioria das pessoas gostam de olhar. Então, eu vou comprar um imóvel na planta porque é mais acessível, eu pago uma parcela mais barata, né? Vou dando aquelas parcelas chaves, lógico que tem diversas empresas que mexem com imóvel na planta, tá? Então, cada uma traz ali um contrato de uma maneira diferente. Mas é para ser fácil, tá, gente? Realmente é para ser de fácil acesso. Você tem uma parcela que cabe dentro do seu bolso. Só que o que acontece? Você vai pagando essa parcela ao longo dos anos, né? E aí, quando você termina de pagar o empreendimento, porque quando você está ali pagando para a construtora, você está pagando o empreendimento, você está pagando a construção. Depois que esse imóvel ele fica pronto e sai o habite dele, aí você vai financiar ele com o banco. E aí o que acontece? Muitas vezes os juros é maior, a parcela já não é mais aquela que você estava acostumado a pagar, a parcela aumenta. E aí as pessoas vão pagando, pagando, e conforme a gente não tem essa organização, a gente acaba se afundando, né? Porque às vezes a gente pega uma parcela muito alta para o salário que a gente ganha, é pouco. Então, muitas pessoas acabam desistindo também dos imóveis na planta, né? Porque todo ano tem um reajuste do INCC. Então, você acha que você está pagando uma coisa, mas na verdade você não está. Você está pagando um valor menor, porque a maior parte está ficando ali para a construtora. Então, as pessoas acabam, por falta desse conhecimento, tendo que devolver os imóveis, desistindo. Quando você entra num financiamento, que fica pesado aquela parcela para você. Porque imagina, você pagando uma parcela absurda por 30 anos da sua vida. O que pode acontecer nesses 30 anos? Né?
Não estou dizendo que é errado você comprar um imóvel, que é errado você comprar um carro, tá? Não é isso. Mas a gente tem que fazer isso da maneira correta. Quando a gente estiver bem estruturado, buscar um bom financiamento, uma boa parcela, olhar para outras variáveis. Porque hoje o que eu vejo muitas pessoas falando, poxa, eu quero ir morar sozinha, eu não quero mais morar com os meus pais, eu quero ter o meu espaço, eu quero ter minha casa. Só que hoje, quando você mora com seus pais, você não tem muitas responsabilidades, né? Como um aluguel, por exemplo, como uma conta de luz, internet, né? Tem, lógico, como eu falei, aquelas pessoas que ajudam, tá, gente? Não estou generalizando a situação, mas a maioria das vezes, quando você está morando com seus pais, você não tem um custo fixo alto, né? E quando você vai morar sozinho, seja para comprar a casa ou morar de aluguel, você tem esse custo a mais. E às vezes a gente acaba se prejudicando também. Então, são variáveis que a gente precisa olhar. É a mesma coisa com o carro. A gente quer porque quer ter um carro, às vezes realmente a gente precisa, né? Mas o carro, gente, ele não é um bem, tá? Ele é um bem de consumo, tá? Digamos assim, ele é um bem realmente que você vai adquirir ali para um conforto, tá? Por quê? A partir do momento que você tira o carro da loja, ele já não vale mais aquilo que você pagou, é diferente do imóvel, né? Que muitas vezes ele vai aí aumentando o seu valor ao longo dos anos. O carro não, ele deprecia. Então, ele deprecia de 7 a 10% ao ano. Então, às vezes, você pagou 60 mil reais num carro, né? Por 4 anos, um carro que você comprou por 30, que vale 30, você pagou 60 por conta de juros e tudo mais. E aí, quando você vai vender o carro, você já não consegue vender ele por 60 nem por 30, né? Ele já tá valendo 20. E aí, o que as pessoas acabam olhando aqui também é a questão da parcela. Cadê, né, o combustível, o seguro, a manutenção, né, estacionamento que às vezes a gente precisa ter. Então, são vários custos que a gente precisa olhar, além da parcela do carro, né? Então, entender o nosso fluxo de caixa é um dos principais pontos dentro da educação financeira, e eu vou abordar isso um pouquinho mais para frente com vocês. Então, quando a gente traz o resultado de um mau planejamento, e a gente quer dar um pulo, às vezes, maior que a nossa perna, a gente acaba se prejudicando, principalmente na hora de adquirir bens. Porque a ideia é que, lógico, futuramente a gente queira um bem, tem pessoas que não têm vontade de ter um bem próprio, preferem alugar carro, preferem morar de aluguel, enfim, cada um tem o seu perfil, e a ideia é que você, quando você se planeje financeiramente, você olhe para o que é uma prioridade para você. Poxa, é uma prioridade eu ter uma casa? Não é uma prioridade ter uma casa? Então, deixa eu colocar aqui na balança, né? E então essa parte do mau planejamento acaba trazendo consequências para os nossos clientes, né? E como que eu vou trazer esse controle para dentro da minha vida financeira, né? Como que nós investimos, né? Muitas vezes somente no final do mês, depois de pagar as contas e se sobrar alguma coisa. Gente, é muito errado isso, tá? O que eu gosto de trazer, até uma analogia aqui que eu utilizo com os meus clientes, ou até para ensinar, eu gosto de trazer a analogia do restaurante. Quando a gente vai num restaurante, pegar ali, né, digamos assim, a gente vai almoçar, então a gente começa a se servir, e a gente tá ali batendo um papo legal, a gente às vezes coloca muita comida, e sobra, né? Sobra no prato. E aí, o que acontece com essa comida? Ela vai pro lixo, né? A gente acaba jogando fora, porque, peguei ali, sobrou, enfim. E aqui eu gosto de trazer isso como se a gente tratasse o nosso dinheiro como lixo também, né? Quantas horas por dia a gente não trabalha, né? 8 horas, 12 horas. Eu muitas vezes trabalho 16 horas, quase 20 horas por dia, dependendo do dia, né? Uma reunião atrás da outra. E a gente acaba tratando o nosso dinheiro como qualquer coisa, porque a gente só guarda se sobrar, né? Quanto, na verdade, deveria ser ao contrário. A gente deveria usar o nosso dinheiro, putz, eu vou guardar 100 reais por mês. Então, quando o meu salário cair, eu já vou guardar esse dinheiro. Esses 100 reais eu não vou contar com ele. Ele é uma segurança minha. Então, a ideia é que quando a gente, né, o dinheiro cai ali na nossa conta, a gente tira um dinheiro que a gente colocou como meta para guardar, tá? Porque o ideal é a gente guardar pelo menos 20% daquilo que a gente ganha, tá? No mínimo ali, guardar 20% do que vocês ganham. Isso seria, o mundo ideal, digamos assim. Às vezes, poxa, eu não consigo, mas é um trabalho de formiguinha, tá, gente? Não adianta nada. Às vezes a gente tem dívidas, a gente tem isso, a gente quer do nada investir, quer começar a ganhar dinheiro. É um trabalho de formiguinha. Às vezes a gente tem que corrigir erros que a gente cometeu lá no passado. Então, a ideia do investimento é a gente guardar sempre no começo do mês e não no final, né? Para a gente começar a valorizar o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso esforço.
né? Então, falei, né, que o ideal é a gente investir já no começo do mês. Só que agora eu entro na questão de como controlar os nossos gastos, né? Muitas pessoas sofreram um impacto nessa crise em relação a ter, às vezes, o salário um pouco reduzido ou ter ficado desempregado e não estar preparado para uma crise como essa ou por qualquer situação. Gente, eu estou utilizando a crise como exemplo porque foi algo que realmente impactou e até está fazendo as pessoas olharem para essa parte de finanças, de planejamento de uma maneira diferente, tá? Muitas pessoas, por mais que teve a crise, não se importam com isso. Muitas pessoas estão buscando conhecimento, assim como vocês, para entender um pouco mais como lidar com o seu dinheiro, né? Eu acho isso importante. Então, o que a gente precisa saber, a princípio, é entender os nossos gastos. Então, eu preciso entender o que eu tenho de gastos. Então, o que são gastos fixos, tá? São aqueles gastos que a gente não consegue mexer. Então, é uma luz, é uma água, é uma internet, às vezes a parcela de um financiamento, né, de um carro. Então, são coisas que a gente não consegue, que todo mês a gente é obrigado a pagar, né? E os gastos variáveis já são aqueles gastos que eles oscilam durante o mês. Então, o supermercado, né, às vezes a gente coloca uma meta ali, vou gastar esse mês R$ 500 no supermercado. Então, a meta é R$ 500, aí você vai ver, você gastou 1.000, né? Bota um iFood ali, que a gente tem esse costume, né, de gastar bastante com comida, ainda mais nesse momento de crise, que ninguém tá saindo para lugar nenhum, vamos gastar com comida, né? Engordar um pouquinho aí na quarentena para ajudar. Gente, brincadeiras à parte, tá? Gastos variáveis é voltado realmente para aquilo que ele é variável. Você pode ter ele no mês ou não, como roupas, né? Como um combustível, por exemplo, na quarentena. Se você está trabalhando de casa, se não tem muito para onde a gente ir, o gasto com combustível deveria reduzir, né? O gasto com restaurante deveria reduzir também. Então, muitas pessoas, né, lógico, sofreram muito impacto com isso, mas eu costumo geralmente olhar a crise também para um lado positivo, né? Poxa, tudo bem, infelizmente aconteceu, mas eu não tô tendo esse gasto, não tô tendo esse gasto, não quer dizer que o quê? Esse dinheiro que deveria estar indo para esse tipo de coisa, eu posso estar guardando. Por que não guardar? Porque que em vez de eu, poxa, tô vendo que tá sobrando com combustível, com roupa, essas coisas, eu vou gastar com alimentação. Se você já tem, às vezes, a alimentação que você gostaria. Por que não utilizar esse dinheiro para guardar? Poxa, eu vou aproveitar esse momento, então, que eu tô tendo essa sobra, né, para entender melhor os meus gastos e, poxa, ver da onde que eu posso diminuir, ver aonde ali eu consigo, quanto eu consigo guardar por mês. Então, a gente também tem que tirar algo positivo desse momento que a gente está vivendo, né? Lê, tive meu salário reduzido, como que eu posso fazer? Uma coisa que eu tento entender muito com os meus clientes, né, até quando eu falo de educação, poxa, o que dá pra gente mexer? Por exemplo, o aluguel é negociável? Muitas vezes a pessoa que alugou a casa para você, ela não precisa daquele dinheiro. Ela pode ter outras fontes de renda. Muitas vezes ela precisa, lógico. Mas, poxa, reduzir um pouco o aluguel, fazer um acordo, né? Ali, questão da internet. Gente, tem planos aí que eu vejo as pessoas pagando R$ 300 por mês, sem necessidade. Então, são coisas que dá pra gente mexer. Parcelas do financiamento, né? A gente pode congelar. Até trouxe de exemplo alguns casos que eu utilizo nessa questão do financiamento, que estava ficando muito pesado. Eu falo, olha, a gente vai congelar o financiamento, porque a gente vai diluir as parcelas no restante do período, e se você pegar um período aí de 200 meses, 300 meses, a parcela em si, ela não vai aumentar de uma forma proporcional absurda. Então, o que eu falo para meus clientes? Olha, a gente vai congelar o financiamento, e aí você vai, em vez de você gastar esse dinheiro, você vai guardar ele, como se fosse uma reserva. Tá? Então, você tem a mentalidade que ele vai continuar sendo um gasto fixo para você no mês, só que em vez da gente pagar como a gente congelou, você vai investir para você gerar uma reserva de emergência maior. Né? Porque teve o salário reduzido, seria uma coisa que não teria como a gente tirar. Então, sobrou um dinheiro, a gente vai guardar. Porque o que acontece? Às vezes, gente, a gente fala, não, eu vou congelar meu financiamento, porque vou aproveitar esse momento, né? Para guardar o dinheiro, e tem pessoas que gastam. Já aconteceu isso com clientes meus. De eu falar, olha, a ideia é a gente guardar o dinheiro, e eles guardaram o dinheiro, eles gastaram o dinheiro e ainda fecharam no vermelho. Por quê? Por falta de controle, tá? Gente, a planilha de fluxo de caixa, se você quer ser uma pessoa bem organizada, você precisa ter. Eu costumo dizer que muitas empresas de sucesso, hoje elas não têm um sucesso assim do nada, elas começaram lá de baixo, né? São empresas que estão há anos no mercado. Se a gente for pegar uma Coca-Cola, uma Apple da vida, são empresas que estão há muitos anos no mercado. E elas fazem esse controle financeiro.
Às vezes a gente é autônomo, a gente faz um controle financeiro para nossa empresa, mas a gente não faz para nossa pessoa física. Por quê? Por que a nossa empresa é mais importante do que a gente, né? Então, quando a gente quer se tornar também pessoas... Quando eu falo pessoas de sucesso, tá, gente? Não é pessoas ricas, milionárias, não. Mas eu quero ter uma estabilidade financeira. Eu vou falar por mim. Eu, Letícia, não tenho o sonho de ser uma pessoa rica, milionária, né? Mas eu quero ter uma estabilidade financeira na minha aposentadoria. Eu quero futuramente dar para os meus filhos um bom estudo, um conforto melhor, né? Eu acho que é isso que a gente busca estabilidade financeira. E a gente só vai conseguir fazendo isso desde o comecinho. É um trabalho de formiguinha. Quando a gente fala de planejamento financeiro, não adianta você falar, putz, eu vou me planejar financeiramente, em um ano eu vou ter tanto guardado. É um trabalho de formiguinha. Até questão de investimentos, vou entrar um pouco nesse ponto com vocês também, para vocês entenderem o momento atual que a gente está vivendo, até entender como funciona essa questão dos investimentos, como isso interfere, né, na vida de vocês. Então, antes de mais nada, antes de falar disso, o controle de fluxo de caixa é essencial. Até uma dica que eu dou para vocês no controle dos gastos, em relação, às vezes a gente pega, né, e fala, putz, gasto muito no cartão de crédito, não sei para onde está indo meu dinheiro. Se você pegar a sua fatura e você diluir ela na sua planilha, em vez de colocar lá fatura de cartão e colocar o valor total, né, mas diluir realmente, olha, gastei tanto com supermercado, gastei tanto com roupa, gastei tanto com iFood, você vai conseguir identificar para onde está indo o seu dinheiro, né? Então, essa questão do cartão, a gente é errado ter cartão? Não. A gente tem que só saber se policiar em relação a ele. Porque às vezes a gente, putz, eu vou sair, você não tem dinheiro, eu vou passar no cartão. Não sei o que, eu vou passar no cartão. Aí chega no outro mês, o cartão tá como, né? A fatura lá, estourando, bombando, a gente desesperado, não sabendo como pagar. Às vezes veio até um valor a mais do que a gente esperava. E isso vai gerando uma bola de neve, tá, gente? Isso acontece uma vez ou outra, a gente consegue arrumar. Quando isso começa a acontecer um mês atrás do outro, um mês atrás do outro, isso prejudica muito vocês financeiramente, porque é onde a vida, né, vira uma bola de neve, você tem muitas dívidas para pagar e você às vezes nem lembra como que começou isso, né? Então a gente tem que se policiar muito também com o cartão de crédito, porque é um dos produtos do mercado que tem a maior taxa de juros, tá? Cartão de crédito, cheque especial, ele está até à frente do crédito pessoal, né? Então, como que seria a divisão ideal, né, do dinheiro, do nosso dinheiro? Então, no máximo, ter 50% de gastos fixos, tá? Independente do seu salário. Se você seguir essa métrica, fica mais fácil de você se organizar. Gastos variáveis, no máximo 30%, né, de gastos variáveis e investir no mínimo 20%. Poxa, Lê, hoje eu ainda não consigo guardar 20%, me prejudiquei em algumas coisas. Eu sempre costumo dizer, gente, se a gente tem dívida, mas a gente também quer investir, quita primeiro as suas dívidas. Depois que a gente quitou as dívidas, a gente pega e começa a guardar dinheiro. Porque não faz sentido você guardar dinheiro e não quitar suas dívidas. A não ser, né, que, poxa, eu preciso juntar um montante maior para daí quitar a dívida que vai ser mais vantajoso. Então, a gente tem que entender também a taxa de juros da dívida, o valor, o montante, formas de negociação. Porque no momento atual que a gente está, é bom para quem está devendo. Para quem está querendo investir, não é bom, tá? Então, como eu falei, então a gente precisa administrar, né, os nossos gastos, primeiramente, para daí a gente entender aonde a gente vai investir. Porque não adianta nada a gente ter dívida, a gente ter isso, mas a gente não, né, quitar essas dívidas para daí investir dinheiro. Porque tem muitas coisas que podem atrapalhar vocês no momento que vocês vão investir. E o que eu vejo muito é todo mundo, eu quero investir, eu quero ter retorno. Só que, gente, não é a rentabilidade, não é o acúmulo que vai contar para vocês, é o tempo. Um fator principal quando a gente fala de planejamento, de investimento, é tempo. As pessoas levam muito no aporte que a gente coloca todo mês e também na rentabilidade desse investimento. Não existe investimentos milagrosos, tá? Esses investimentos milagrosos que existem, até vou comentar um pouco mais à frente, são pirâmides. E você pode sim correr o risco de quebrar a cara e perder todo o seu dinheiro. Tive pessoas próximas a mim, da minha família, que aconteceu isso. Tá. Então, como controlar melhor o meu dinheiro? Às vezes a gente tem 500 cartões de crédito, né? Tem 3, 4, 5, 6, 7. Aí quando você vai ver, já virou uma bola de neve, tem muito cartão, não sabe por onde começar. A ideia, gente, é a gente concentrar as nossas saídas de dinheiro. Então, ter aí um cartão de crédito, é importante ter sim o cartão,
tá? Porque às vezes eu quero fazer uma compra que às vezes é grande, em vez de você comprar ela à vista, porque às vezes o que eu escuto muito, poxa, eu quero comprar um carro, eu quero comprar, sei lá, uma TV, eu vou juntar o dinheiro e vou comprar à vista, porque eu não gosto de parcela. Mas pensa comigo, se tiver um investimento bom no mercado, que se você colocar o seu dinheiro, ele vai estar rendendo, né, um valor legal, e aquela parcela, ela cabe dentro do seu bolso, por que que você vai comprar a televisão à vista? Por que que em vez de você comprar ela à vista, você não investe o dinheiro e paga ela parcelado? Então, você ter um cartão de crédito não é errado desde que você saiba usar. A seu favor, é claro. Então, sempre ter o cartão de crédito, o cartão de débito e débito em conta, porque hoje é muito difícil também a gente usar dinheiro, né? É raro a gente andar com dinheiro na rua, na carteira. Então, a gente usa muito cartão de débito. Só que até com o débito a gente pode se descontrolar um pouco, tá? Então, eu gosto muito de ter um cartão de crédito, direcionar as compras maiores no cartão, para que eu não precise ficar pagando tudo à vista e guardar o dinheiro. É lógico que a gente tem que saber aonde guardar também, né? Um investimento seguro, que tenha uma boa rentabilidade, para que você tenha um retorno legal. E aí cortar, né, o restante aí do cartão e tudo mais, até de dinheiro, porque dinheiro muitas vezes a gente não consegue colocar na planilha até, né? Quando você vai no cartão de débito, por exemplo, você puxa o extrato da conta, você consegue até jogar ali, né, o que você gastou. Então, gente, para a gente seguir a ordem de ter um bom planejamento, o primeiro ponto, não gastar mais do que ganha. Se você é uma pessoa que gasta mais do que você ganha, você precisa primeiro organizar o seu fluxo de caixa, porque se você continuar nesse ritmo, vai ser muito difícil você conquistar alguma coisa na sua vida. Às vezes até a gente consegue naquela luta, naquela sofrência, é uma dor de cabeça, é um estresse gigantesco, às vezes até afeta a nossa saúde emocional, né? Mas se você sempre manter a métrica de não gastar mais do que você ganha, você vai conseguir alcançar os seus objetivos de uma maneira muito mais saudável, tá? Investir no futuro antes do presente. Investir no futuro antes do presente é o que eu comentei lá no começo. Eu vou guardar primeiro antes de gastar. Poxa, eu não consigo guardar 20%, mas eu consigo guardar 5%, eu consigo guardar 3%, eu consigo guardar, né? Eu consigo fazer algo com pouco, às vezes, que eu ganho, com pouco que eu tenho, mas eu consigo. Né? Se vocês guardarem, tá, gente, R$100 por 30 anos da vida de vocês, vocês vão ter um acúmulo de quase 300 mil. Nossa, Letícia, mas é 30 anos. Mas a gente trabalha por 30 anos para ter uma aposentadoria que a gente acha que é decente, né? Que realmente não é aquilo que a gente vai ter. E você está guardando o mínimo. Por mais que você guarde R$100, daqui 30 anos só você vai ter 300 mil, mas você vai ter. Você tem uma renda passiva de R$3.000 por mês tranquilamente, né? E aí, se você conseguir se aposentar pelo INSS, você vai ter uma renda a mais. Então, é algo que a gente está fazendo, é o mínimo que eu estou colocando, R$100. Às vezes a gente gasta uma besteira, a gente gasta no final de semana, uma comida que a gente pede desnecessária, né? E a gente não pensa em olhar para o nosso futuro. Então, investir no presente investir no futuro antes do presente é isso, gente. Eu estou guardando, porque eu estou pensando na Letícia daqui a 10, 20, 30 anos, né? Porque eu quero ter essa segurança e viver com o que eu tenho. Sempre tentar viver um degrau abaixo, né? Isso é importante. Ter e manter um controle de fluxo de caixa é essencial, não tem como, é aquilo que eu falei. Se você quer saber para onde está indo o seu dinheiro, você vai ter que planilhar, você vai ter que olhar seus gastos. Proteção de capital. Aí eu entro num ponto bem legal. O que é a proteção de capital? É quando eu olho para o meu lado pessoal e o meu lado material. Às vezes a gente trabalha anos da nossa vida para conquistar um carro, para conquistar uma casa. Então, a gente proteger os nossos bens, a gente proteger a nossa força de trabalho é importantíssimo, tá? Isso é um dos pontos principais para você ter um bom planejamento. Por quê? Se ao longo dos anos você está acumulando, né, ali o seu patrimônio, o seu capital, que é o tópico 5, que é o acúmulo de capital, que são os seus investimentos, o seu dinheiro trabalhando para você, e ao longo do caminho acontece alguma bucha, que você não pode mais trabalhar, que você perde seu bem, que você isso e aquilo, para onde que vai o seu acúmulo? Vai tudo para baixo. Você vai perder tudo aquilo que você foi construindo ao longo dos anos com muito esforço, né? E aí vem a expansão de capital. A expansão de capital, gente, para muitas pessoas, até pessoas que gostam de investimento, aqui ele está como tópico 6, mas as pessoas já vão lá no tópico 1. Por quê? Aqui eu estou falando de renda variável, né? Hoje, se a gente for olhar para o cenário atual do nosso mercado, a renda variável é muito mais vantajosa que a renda fixa. Né? Então, só que às vezes a gente quer porque quer investir em renda variável, a gente investe um dinheiro que a gente não poderia perder,
Porque se você tem a sua vida financeira bem estruturada e você fala para mim, chega para mim e fala, Lê, eu posso colocar 100, 200 reais aqui no investimento de alto risco que não vai me fazer falta, é uma coisa. Você não ter a sua vida financeira bem estruturada, às vezes você ter dívidas, você ter isso, e você querer investir em algo que você pode perder tudo, você está dando um tiro no seu próprio pé. Né? Então, assim, investir em renda variável é errado? Não. Muito pelo contrário. Né? Você tem que investir, a gente tem que ter uma variedade maior de ativos na nossa carteira. Quanto mais ativos, maior a rentabilidade. Mas você tem que entender que, além de ter algo na renda variável, você precisa ter algo na segurança. Se você não tem essa segurança e você já está indo direto para sua renda variável, você está colocando basicamente você está correndo todos os riscos possíveis da sua vida de perder o seu dinheiro e se prejudicar também financeiramente, tá? Então a gente vai entender, né, o que é importante aqui em cada tópico, né, como controlar melhor os riscos que a gente tem na nossa vida. Então, vamos lá. Como eu estava falando, ao longo do caminho vocês estão acumulando o patrimônio de vocês estão guardando dinheiro, trabalham ali todo mês, guardam pouco, guarda isso, só que aí chega na metade do caminho, né, e você acaba ficando inválido, você não pode mais trabalhar, você tem que ficar dependendo do INSS. Para você começar a manter o seu padrão de vida, você vai tirar seu dinheiro, você vai, né, tirar ali o dinheiro da onde? Das suas economias. E aí, por quanto tempo que essas economias elas vão conseguir te manter? Né? Então, ao mesmo tempo que você pode estar aqui, isso aqui pode acontecer, ó, você pode perder tudo. Né? Só que como nos blindar disso? Então, quais são os riscos? O desemprego, né? Infelizmente, é um risco que a gente corre, a gente está aqui no mercado, então não tem como. Problemas de saúde, né? Pode atrapalhar também. Dano material, a gente prudente com o carro, mas alguma pessoa não é e bate na gente e acaba trazendo um dano material que pode afetar a nossa vida financeira. Um acidente, como eu falei, ficar inválido, né? Não poder mais trabalhar, ter que ficar dependendo de INSS. Morte, né? Eu até costumo dizer que morte a gente não ia nem contar aqui, né? Que a gente tá aqui, a gente, né? Nem para chamar, Deus me livre. Mas infelizmente, morte para quem tem família, esse é um ponto importante que eu vou tocar aqui, tá, gente? Para quem tem, ou para quem quer ter, ou quem tem bens também, é um assunto legal que eu vou abordar. E gastos inesperados, né? Às vezes a gente tem um gasto ali que a gente não esperava nunca na vida ter, e aí ele vem e acontece assim de um jeito que dá uma baqueada. Então a gente precisa o quê? Quando eu falo de planejamento financeiro, você precisa mapear esses cenários, esses possíveis cenários e se blindar. Criar planos de ações para tudo na vida, gente. Para seus objetivos. Eu tenho o objetivo de comprar uma casa. Eu vou mapear um plano de ação para eu alcançar essa casa, né? Às vezes a gente não gosta disso, né? Não quer mais. E aí a gente acaba se prejudicando. Por quê? Porque você vai lá, né, faz o financiamento de qualquer jeito e depois não consegue arcar. Então é importante a gente criar um plano de ação para tudo aquilo que a gente for alcançar na nossa vida, tá? Então, o primeiro deles, desemprego. A gente precisa ter uma reserva de pelo menos 3 a 6 meses do nosso salário, né, com uma liquidez alta. Então, o que é liquidez? O quão rápido eu consigo pegar o meu dinheiro. Então, por exemplo, a poupança tem uma liquidez show de bola. Por quê? D mais zero. Por mais que ela não tenha uma rentabilidade grande, gente, quando eu falo de reserva, eu realmente não estou olhando para a rentabilidade. Eu estou olhando por, tipo, aconteceu qualquer coisa, eu tenho meu dinheiro ali em mãos. Não adianta nada você ter uma rentabilidade absurda e você deixar o seu dinheiro preso por 10 anos. Se der alguma bucha, você não vai conseguir pegar ele. Então, a gente tem que sim ter esses investimentos de rentabilidade maior, mas quando eu falo de um desemprego e ter uma reserva de emergência, a rentabilidade não é um fator principal para mim. Lógico que a gente precisa pelo menos de 100% do CDI, mas, né, olhar por uma rentabilidade de 150, 140, 120% não é o ideal. Problemas de saúde. Então, hoje, muitas pessoas acabam deixando um pouco de lado a questão do plano de saúde. A gente sabe que, dependendo do caso, é um pouco caro mesmo do local que você for fazer e da idade, né? Quanto mais velho você fica, mais risco você traz para as empresas, então fica até mais caro. Mas um plano de saúde, gente, eu até costumo dizer que um plano de saúde ele é muito melhor com seguro de doenças graves, tá? Por quê? Com o plano de saúde, você vai ter o atendimento, se você tiver um bom plano de saúde, você vai ter um atendimento bom. Você tem ali, querendo ou não é gastos a mais que você vai ter para fazer exames e tudo mais. Então, qual que é o ideal?
Eu estava falando muito do tempo lá atrás e eu vou utilizar o tempo muito como um fator principal de todas as coisas. Eu hoje tenho 25 anos, tá? Se eu fizer um plano de saúde hoje para mim, né, e esse plano de saúde, eu manter ele durante vários anos, quando eu chegar nos meus 50 anos, eu vou estar pagando por um preço que é mais dentro da minha realidade do que se eu tiver 50 anos e resolver fazer um plano de saúde para os meus 50 anos. Eu vou pagar um valor absurdo. Então, quanto mais velho a gente fica, mais risco a gente traz. Então, se eu tenho, por exemplo, 18 anos e eu quero fazer um plano de saúde, o valor para mim vai ser baixíssimo. E se eu manter esse plano de saúde ao longo dos anos, ele só vai reajustando ali a tabelinha, a inflação e tudo mais. Então, ele não vai ficar um valor absurdo quando eu tiver os meus 40, 50, diferente de uma pessoa que tem 40 e quer fazer um plano de saúde. Ele vai ficar mais caro. Então, sempre utilizar o tempo ao nosso favor. E lógico, a gente pode olhar planos de saúde mais em conta. É tudo uma questão de pesquisa de mercado, gente. É que tudo que a gente olha, a gente vai sempre no mais caro, porque a gente é acostumado. Mas tem empresas boas no mercado também, que traz planos de saúde bem acessível. Isso é importante. Eu vejo o plano de saúde como um investimento. Porque se acontecer alguma coisa comigo e eu tenho um plano de saúde, por mais que eu pague R$ 200 no mês, mas às vezes tem um exame que você vai fazer que você tem que pagar 500, né? Dependendo de caso. Uma noite na UTI custa, dependendo do hospital, R$ 10.000. E a gente sabe, lógico, a gente tem o SUS, mas às vezes ele também não traz o melhor atendimento a algo que a gente espera, né? Então a gente precisa aí, se a gente tem a oportunidade de ter um plano, de poder colocar isso na nossa vida, é um ponto-chave também, tá? Danos materiais. O que eu costumo dizer dos danos materiais? A gente tem o nosso carro, e quando a gente tem um carro, entra a questão do seguro, né? Às vezes você tem um bem, querendo ou não, que você pagou 40 mil, 50 mil reais, e você paga R$ 1.000 no seguro. Por quê? É muito mais vantajoso eu pagar o seguro, e se acontecer alguma coisa, o seguro vai cobrir, do que eu não ter seguro e dar perda total no carro. Poxa, eu perdi 50 mil, né? Imagina, você tem o carro, sofreu um acidente, ou alguém veio bater em você, deu PT no carro, você não tem nenhuma proteção nesse bem, e aí você perdeu 50 mil. É a mesma coisa da residência. Gente, é tão barato o seguro residencial e aborda tantas coisas. Tem tipos de seguro que você tem acesso a chaveiro, a eletricista, algo que às vezes você teria um gasto por fora e você tem dentro de um seguro residencial que pode te ajudar. Até mulheres que moram sozinhas é algo bem bacana, né? Eu tenho clientes que moram sozinhas e já utilizaram diversos serviços dentro de um seguro residencial que foi super vantajoso, que é um gasto que ela paga assim de 30, 40, 50 reais por mês, que se ela fosse chamar o encanador, ela pagaria 300. Então é tudo uma questão da gente colocar na balança e entender o que é vantajoso ou não, tá? Acidentes, aí entra aquela famosa questão de seguro, né? A gente olha muito para, eu gosto de trazer a questão de, tenho o meu seguro do carro e eu tenho o meu bem e protejo o meu bem, né? Por que a gente não se protege? Por que é muito mais fácil eu ter um seguro para um carro do que ter um seguro para mim? Por que o meu carro vale mais do que eu? Eu entendo que o banco, muitas vezes, eles empurram muitos produtos para os clientes que muitas vezes não são vantajosos. Eu digo isso por experiência própria, eu trabalhei em banco. Eu sei como funciona. É errado o que a pessoa faz? Não, é o trabalho dela, ela tem metas, ela precisa bater, né? Mas a gente fica com esse certo receio desses produtos, primeiro, porque a gente não entende a importância deles. Tem pessoas que entendem, tem pessoas que não. Às vezes a gente fala, mas se eu investir o meu dinheiro, esse valor, esses 50 reais que seja, que eu vou pagar no seguro, eu investir, eu vou ter um retorno muito maior. Mas se ao longo do caminho acontecer alguma coisa com você, que é a mesma coisa que poderia acontecer com o seu carro, que te brecar, você não vai ter mais esse dinheiro para investir. Você vai ter que usar todas as suas economias para, às vezes, manter o seu padrão de vida, porque talvez o INSS ele não vai dar para você o que você precisa. E seguro de acidentes pessoais, gente, ele é um seguro muito barato no mercado. Principalmente para quem é autônomo, é um seguro super interessante, porque ele tem uma categoria a mais dentro dele, que é o DIT, que é diária por incapacidade temporária. Então, às vezes, você é um autônomo, você vai ter que passar por uma cirurgia, você vai ter que ficar 3 meses afastado, não vai poder trabalhar, ou você sofreu um acidente, você recebe uma diária pelo período que você ficou afastado. E funciona muito bem. Eu já tive clientes que receberam esse DIT, e assim, é sensacional. E é um seguro que fica assim, 40, 30 reais por mês, depende muito da idade também, tá?
E então, para quem é autônomo, gente, é essencial, tá? De verdade. E para quem é novo também, pô, você tem 20 anos, você não tem família, você não tem filho, mas você gosta de andar de moto, você tem carro, é bom você também se prevenir, tá? Não precisa ter um seguro de vida se você não tem família, não tem nada, por que você vai ter um seguro de vida? Né? Um seguro que a gente utiliza ele até para outras estratégias. Então, o seguro de acidentes pessoais, ele é muito barato, ele é voltado realmente para acidente, tá? Então, por isso que ele acaba saindo mais com um custo-benefício melhor no mercado. Mas lógico que tem a questão, pelo banco, não, né? Você tem que olhar uma empresa que é bem estruturada, uma empresa boa no mercado, que tem uma base ali, né? Ok, um bom período também, não vai fazer em qualquer empresa que não faz sentido. A gente tem que saber pesquisar isso. Morte. Não deveria nem ser seguro de vida, né? Deveria ser seguro de morte, porque a gente morre e a gente não recebe nada, né? Mas assim, para quem tem família, gente, para quem tem filho, é que o nosso trabalho de planejador, ele vai muito além de investir. Eu preciso blindar os meus clientes de qualquer risco que ele pode sofrer. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, se você tem família, você tem bens, e a gente sabe o quanto custa, eu não sei se vocês sabem, mas o custo de um inventário, quando alguém morre, para você fazer, né, de uma casa, de um empreendimento ou de algum bem que a pessoa deixou, é absurdo. Por quê? Você tem que pagar a taxa, né, que vai variar bastante de estado para estado. Ali, que se eu não me engano, é a taxa do... Nossa, fugiu a palavra. Fugiu a taxa, quando eu lembrar eu falo. Mas tem uma taxa que a gente paga que varia de estado a estado, que é 4%, 3% de um, 5% em outro. Então vai muito. São Paulo, eu sei que é 5%, é 4%, tá? Então, fora isso, eu tenho as taxas de advogado. Então, o que eu costumo falar? Quando a gente faz um seguro de vida, às vezes é para você realmente, você não está se blindando, você está blindando a sua família. Então, eu tenho casos de cliente que até hoje não conseguiu vender o bem que o pai deixou, porque o inventário custa 600 mil. E aí, é uma pessoa que está louca para vender, quer se desfazer, não quer ficar com aquele bem, não é algo que é vantajoso para ela, mas por conta dela não ter o dinheiro para o inventário, ela não pode vender, né? Então, quando a gente traz o seguro de vida, a gente não traz, porque eu vou pagar uma coisa que... Não, para quem tem filho, para quem é a única fonte de renda da casa, você precisa deixar uma segurança para sua família, você precisa começar a pensar nesses pontos, né? Isso é importante. Então, às vezes, é um produto que a gente realmente não vai ter um retorno. Depende. Tem seguro no mercado que é seguro resgatável. Você consegue pegar uma parte. Às vezes, até mais do que você colocou. É tudo uma questão de informação. Nós temos diversos produtos no mercado. Então, tem seguros que são, assim, excelentes. São ótimos produtos. O valor, às vezes, do custo dele, pelo que ele te proporciona, assim, é absurdo de bom, digamos assim. Então, ele é resgatável, né? Tem seguro que é resgatável, que você consegue pegar de volta o dinheiro que você colocou, né? Ou uma parte dele, enfim, tem diversas coisas no mercado que é bem bacana, só que a gente, por conta dessa falta, né, de conhecimento, ele não é tão vantajoso, né? Ao nosso ponto de vista. Mas é algo a se pensar. E se você quer ter um planejamento financeiro, você quer ter uma família, você quer construir, ou você já tem, isso é um ponto principal, tá? É a chave ali para estruturar a sua base até você ter um acúmulo legal para se manter.